Olá, Olá. olha, a Mia deixou-te um recado. Não sei se dá para ler. A minha mamã ainda está. Podes beber água? Só para ti. Está certo, está certo, está certo. Fizeste convite ao álcool. Está certo, está certo. Boa Olá, resposta. Rui. Olá, diz. Bom, obrigado por estar ao trabalho de ser interrogada nestas conversas. Obrigada Bem, pelo convite. para nós é sempre um bocado estranho ter uma câmara à frente, não é? Sempre atrás, não Muito. é? Mas espero que daqui a um bocadinho passe. Olha, o que tem acontecido com os outros entrevistados é que passaram um bocado já, está tudo bem. Mas no início é esquisito isso, até porque nos vemos, não é? Exato. Apesar de andarmos a fazer muitos Skypes, muitas coisas de trabalho, mas é sempre esquisito, não é? É diferente. Bom, o pessoal está a começar a surgir. Eu vou começar já assim, a fazer aquela pergunta que faço a todas as pessoas que tenho entrevistado. Que é uma pergunta que não tem a ver forçosamente com o cinema, mas que eu gosto muito de fazer a toda a gente. Que é, se não estivesse a fazer o que fazes hoje, trabalhar em cinema, seja no que for, trabalhar em cinema, o que é que imaginas que poderias gostar de experimentar numa vida paralela? Ou seja, mesmo podes voltar depois ao cinema e continuar a tua vida, mas assim, numa vida paralela, experimentar ter outra experiência de vida. O que é que gostavas de fazer? Sem qualquer dúvida, ser bailarina, dançar de alguma forma, não é? Mas por outro lado, acho que era preciso várias vidas para fazer sempre tudo o que nos apetecia fazer, o que nos apeteceria fazer. E aquilo que temos vontade de experimentar, e uma das coisas seria filmar também, mas não o que nós filmamos, e filmar vida selvagem. Mas bailarina era sem dúvida uma das escolhas, embora tenha estudado arquitetura durante um ano e tenha feito o meu percurso para isso. Não sei se seria na vida número 3, talvez. Bailarina, mas assim, tipo bailarina clássica ou o quê? Já agora? Pois, quer dizer, hoje acho que não, sempre gostei mais de contemporânea, mas hoje em dia, como tu sabes, se calhar seria bailarina de tango, Pois, conhecendo, claro, talvez de mas forró também. nada mal, agora passam a vida a dançar. Mais danças Olha, a dois, agora sim. tu falaste numa outra coisa que era filmar a vida selvagem, isso é engraçado. Tu tinhas um projeto para fazer, tinhas um projeto que foi interrompido, havia uma coisa que tinhas para fazer que era isso, não é? Exato. Eu concorri a uma bolsa da Gulbenkian e ganhei para filmar a vida, aprender a filmar, fazer um mini curso para filmar a vida selvagem no Kruger Park durante um mês. E entretanto engravidei e de repente já não dava assim muito jeito de filmar leões para o meio da selva durante um mês, não é? A vida selvagem passou a ser dentro da barriga. Passou. Passou. E portanto isso ficou adiado. Depois, quando a minha filha nasceu, também não era assim muito fácil pensar nisso. E continua adiado, e entretanto troquei por outra coisa que ficou adiada também por causa do Covid. Troquei por um curso em Paris, um mini curso também que tem a ver com iluminação e com pintura. Uma cebola de adiamentos, então. É verdade. Era agora em abril. Pronto, em Paris. Portanto, vamos ver se vai acontecer ou não. Quem sabe, pode ser que daqui a uns meses já possa ir para o Kruger, em vez de ir para Paris. Quer dizer, Não por esta data, sabemos. temos mais a vida selvagem a vir ter connosco do que nós vamos ter com a vida selvagem. Pois, não sei, mas quem sabe. Às tantas é mais fácil ir para o Kruger do que para Paris. Pois, vamos ver, não é? Não Não sabemos sei, não nada, sei. é que neste momento não sabemos, não é? Não sabemos. Não sabemos Olha, nada. olha, como é que vieste parar ao cinema? Como é que, quer dizer, já sabemos que tu estavas no curso de arquitetura, não é? Acabaste o curso, não? Não, acabei o primeiro ano. Sim. Conta lá, a partir desse primeiro ano, o que é que aconteceu? Não, antes disso no liceu, em Setúbal, tive um professor que se chama Vítor Joaquim, que tu conheces,
Mesmo colega de escola. Que é de som, mas que era professor de teatro lá na escola. E eu era de artes e de uma forma um pouco bizarra, as pessoas de artes não podiam frequentar o curso de teatro, a aula, não é? Porque teatro é vida, não é arte? Pois, não sei, era só as pessoas de humanidade, já não sei. Mas eu pedi para frequentar as aulas de qualquer forma e o Vítor acedeu e a partir daí desenvolvemos uma amizade e foi ele que na verdade foi ele que me fez descobrir que havia uma escola de cinema em Portugal, porque eu na altura não estava de todo consciente da realidade do cinema cá, gostava muito enquanto espectadora, mas nunca tinha pensado nisso. E então todo o meu percurso tinha sido para ir para a escola de arquitetura, para a faculdade, e eu mantive esse percurso, embora no ano em que entrei na faculdade já tivesse ido à procura da escola de cinema para para entregar o dossiê para o concurso, enfim, para perceber como é que se fazia, não é? E acabei por fazer esse primeiro ano de arquitetura e só no segundo ano é que fiz de facto o concurso para a escola de cinema e entrei e pronto, e mudei de área. Mas eu acho que muito influenciada pelo Vítor, que me mostrou várias coisas na altura, não só de cinema, mas, por exemplo, lembro muito bem de ver vídeos VHS da Pina Bausch com ele e enfim, coisas que me abriram um bocadinho os horizontes. E eu tinha o Festival de Troia, o Fest Troia em Setúbal, e via filmes no Fest Troia, que se calhar era a coisa mais fora do mainstream que eu conseguia ver, não é? Cinema europeu, enfim, hoje em dia se calhar o Fest Troia já não é uma referência para mim, mas na altura era um local onde conseguia ver outras coisas. E acho que foi por aí que eu fui parar a cinema. Deixa-me só fazer assim uma interrupção, já voltamos assim ao percurso. Tu és de Setúbal, é isso? Sou. Estou na praia. Várias pessoas. Olha aí. Há várias pessoas assim que eu conheço de Setúbal no cinema. Há uma ligação para além do Fest Troia, será que há alguma outra ligação que eu desconheça de Setúbal com o cinema? Porque assim, apesar de tudo, assim, há algumas pessoas que eu saiba, não. Por acaso, no outro dia, um amigo meu de Setúbal, o António Aleixo, que neste momento é realizador de publicidade e que fez a escola de cinema bastante depois não sei, depois de mim, falava, deu uma entrevista, não sei, para uma revista, e falava exatamente disso também, que Setúbal é uma cidade que tem várias pessoas ligadas às artes e que muitas delas ligadas ao cinema, e que é raro ele filmar com uma equipa em que não haja alguém de Setúbal. É isto. Faz a bolha. É isso que eu estava aqui a tentar. Pá, isto está em cima de uns livros, isto ficou aqui todo torto, então estava a fazer impressão. Pá, não é por nada, mas faz-me impressão. Eu tenho cá o meu tripé e a minha câmara, portanto o iPhone... Não, que isto eu hoje mudei aqui o esquema e não está. Pronto, está melhor. Está muito melhor. Eu estava. Não estava a sentir, não é? Estava assim, pronto, está melhor. Falta-te aí uma assistente. Claro. Bom, e estavas a dizer, então, pronto, o António referiu isso, não é? Que é raro trabalhar com uma equipa em que não haja alguém de Setúbal, mas eu sinceramente, para mim passou pelo Vítor Joaquim, passou pelo Fest Troia e só muito mais tarde descobri que o meu tio tinha feito a escola de cinema, mas lá na altura eu não sabia, ou se soube quando era miúda e não me lembrava, e porque ele depois não chegou, enfim, só trabalhou em cinema mesmo nessa altura da escola, depois não. E pronto, de resto não sei dizer porque é que Setúbal é uma cidade bastante cinematográfica, quer dizer, há a Rábida, pelo menos, e Troia. Sim, há vários sim. Troia em frente, não sei. Não, e depois, portanto, Setúbal, e depois, o que aconteceu? E depois fiz esse ano de arquitetura e assim fui para a escola. Nesse primeiro ano em que andei à procura da escola, andei perdida pelo bairro Alto a tentar encontrar e só depois é que percebi que era na Amadora, que tinha mudado.
E depois, finalmente, quando fui para a tal escola, para o tal edifício na Amadora, que na altura era mais ou menos novo, mas que já metia água por todo o lado. De resto, pronto, depois acabei, o primeiro ano tu fazes todas as áreas, não é? Estudas todas as áreas e depois é que escolhes, e depois acabei por escolher imagem. A seguir, portanto, fiz 2 anos cá e depois fiz Erasmus em Paris, numa altura em que Erasmus ainda não era bem Erasmus para a escola de cinema, ninguém sabia muito bem o que era, mas tinha havido uma pessoa que já tinha aberto esse caminho no ano anterior e eu fui para Louis Lumière estudar 1 ano, acabei por pedir para assistir às aulas do ano a seguir e participar nos projetos e fui fazer um estágio para quem não sabe, o Lumière é em Paris, né? Em Paris. Já tinhas dito Paris, não percebi. Penso que sim. Fui fazer um estágio, portanto fiz esse ano, não é? Fiz as rodagens de escola, etc. E depois fui fazer um estágio na Panavision, na Alga Panavision, que era um lugar onde as pessoas, porque a Lumière é uma escola mais técnica, imagem, som e fotografia. E as pessoas tinham acesso privilegiado a esse estágio na Panavision, que era ótimo, porque havia uma fila de espera enorme. E nós passávamos à frente. E esse estágio era uma coisa de 2 semanas, não era de todo o que se passa cá com as casas de aluguer de material, é que as pessoas podem ficar meses ou anos. Era uma coisa em que realmente tu chegavas lá e pegavas, mexias em todo o material que existe naquela casa, davam-te película para imprimir os testes. Enfim, mexias em tudo o que podias e aprendias muito. E os técnicos de lá estavam totalmente disponíveis sempre para te explicar tudo. E isso foi fantástico, mesmo sendo curto. E foi fantástico também porque foi o estar lá, naquele momento, que me levou à minha primeira rodagem. Como a maior parte das pessoas, não é? Quando está em estágio numa casa de aluguer, aí conhece assistentes e aí consegue ir parar algum filme. Eu fui parar um filme que se chama Before Sunset, do Richard Linklater, que estava a ser preparado nesse momento. E curiosamente, e para a minha sorte, e porque eu andava a chatear os assistentes todos, não é? Perguntar se não queriam um estagiário para uma rodagem, etc. O clássico. E curiosamente eles estavam a precisar de uma pessoa para fazer testes de luz. Precisavam de uma loira. Uau! É verdade. Se a minha carreira começou porque sou loira. Uau! Foi! Porque o filme é com a Julie Delpy, não é? E eles precisavam de uma stand-in, enfim, de cabelos loiros para fazer os testes de imagem. E só isso já foi genial, porque não só vi o diretor de fotografia a colar collants e a escolher entre Chanel, Dior e não sei o quê para ver qual era a melhor malha, a colar as collants por trás das objetivas, não é? Com verniz e, portanto, isso para mim foi logo assim uma coisa extraordinária, estar ali a ver aquilo naquele momento que eu nem sabia que se fazia, não é? Como depois tive a oportunidade de ir com eles para a rodagem, exatamente mesmo só como estagiária, ou seja, eles já tinham uma equipa super completa. Eu acabei por ficar encarregue de carregar baterias, que eram, sei lá, mais de 50. Eu tinha um carrinho, porque havia 2 steadicams com 2 giros, enfim, havia toda uma panóplia depois de vídeos e para a altura, não é? Que era tudo em película, havia imensas baterias, na verdade. E, portanto, eu acabei por ficar encarregue dessa função, mas na verdade eu estava lá mesmo como trainee, como estagiária, e o que me dava a oportunidade de ver bem tudo o que se passava, não é? Porque não tinha de estar concentrada só numa função, tirando as baterias.
Ok. E, Mas foi e ótimo, pronto, porque assim, estavas ali mesmo no centro da ação a ver as coisas foi, começar. foi fantástico e Claro. eu estava completamente fascinada porque, e foi uma rodagem só de 3 semanas. Uhum. Era para aí 16 horas por dia, mas basicamente era caminhar, não é? Com os Steadicams, não sei quem conhecer o filme. Portanto, era Dias uma baterias rodagem atrás. eu com o meu carrinho, era uma rodagem de caminhar e filmar duas pessoas a conversar, basicamente, não é? E eu tinha visto o Before Sunrise, adolescente, para aí com 16 anos, e tinha ficado completamente fascinada com o filme. Era super fã. Portanto, eu quando dei por mim no Before Sunset a seguir, estava Giro. no céu, não é? E a minha equipa francesa, que foi a minha equipa durante uns tempos a seguir enquanto trabalhei lá, eles nem sabiam o que era o Before Sunrise, nem ligaram nenhum ao argumento. Sabes aquela. Pronto, já trabalhavam há muitos anos em cinema e já tinham feito muitos filmes e faziam os grandes filmes americanos. Portanto, para eles o Before Sunset era assim um filminho, não é? De 3 semanas. E para mim era uma coisa fantástica e eu Sim, estava super contente e os meus amigos claro. em Portugal estavam super curiosos do que é que acontecia porque toda a gente conhecia o primeiro filme. E Engraçado. pronto, foi uma grande escola, não só Claro. essa primeira rodagem, como as outras rodagens com eles, porque era uma equipa que fazia filmes grandes. E portanto eram super técnicos e super profissionais, ainda hoje em Pois. dia. Olha, agora durante o Covid, pelo que eu percebi, não pararam de filmar, estavam a filmar com o Thierry Arbogast nos Emirados Árabes Unidos e Uhum. dois deles, que agora são operadores e diretores de fotografia, e não pararam. Pois. Quer Estão lá, dizer, continua-se a filmar uma em muitas partes do mundo. Lá sim, está. mega É engraçado porque produção. eu e tu conhecemos-nos num momento em que nós vimos um filme juntos que era o Gary, que se passa uma vida a caminhar. Estás-me a contar que a tua primeira experiência foi essa de estar numa rodagem que estás a vida a caminhar e fizeste um filme, pelo menos um que eu me lembro, que não é nada mais do que isso, que é o Fátima do O Realismo. Fátima! Está aí muito caminho aí Mas na olha, tua vida. é verdade, mas no Fátima, a Helena, a Sim. minha amiga e assistente, quem caminhou foi ela, porque eu ia no tuk-tuk. Pois é. Eu ia num tuk-tuk fabricado pelo Carlos Santos, grande chefe maquinista, que Aham. trabalha muito contigo também. E eu, o realizador, a anotadora, a Inês, enfim, o diretor de som, nós íamos no tuk-tuk. E os outros é que faziam a verdadeira peregrinação, não é? Atrás de nós, Pois, pá, e pois. foram muitos quilómetros. Aí a Helena saberá Gastou os dizer sapatos. quantos gastou os sapatos. Gastou os sapatos. Está bem. Olha, eu tenho aqui, Hum. se calhar até podemos voltar aqui ao teu percurso, que é sempre interessante para ir fazendo pontos. Lembrei-me de já te perguntar uma coisa, mas antes disso queria fazer um brinde, que fazemos sempre. Tens aí algum copo para brindar, nem que seja de leite ou de água? Pronto, então vá. Vou fazer um Leite, brinde não. contigo. Um brinde contigo e um brinde com todas as pessoas que nos estão a ouvir. Vai ao cinema. Um brinde a É um todos. clássico. Assim mesmo. Falaste aí de uma coisa que me lembrou uma conversa, um detalhe da conversa que tivemos com o João Pedro Ruivo a semana passada, que é a questão da lata. Ele falava muito disso da lata, do desplante, de quando Eu ouvi. queremos fazer alguma coisa, viste isso. Vi. Portanto, para quem não Concordo. ouviu, concordas. Deixa-me só fazer o resumo para quem não ouviu essa história. Portanto, o João Pedro Ruivo é assistente de realização, teve-nos a contar o seu percurso, como é que veio parar ao cinema, etc, etc. E também contou da que ele teve de certas pessoas bater à porta e dizer eu quero. E confirmou que essa é uma das coisas melhores que se podem fazer quando queremos alguma coisa, que é ter lata. Já percebi que tiveste essa lata
nesse teu estágio, etc., que te permitiu ir para esse filme. Portanto, concordas com o João Pedro Rui, que nesta vida é preciso lata e que no outro momento não é só no início da carreira, é verdade isto. É verdade, sem dúvida. E eu diria que em qualquer área, não é? Em qualquer coisa, Sim, se calhar, na sim, vida, em tudo. sim. Eu talvez tenha perdido um bocadinho a lata ao longo dos anos, ou talvez não, não sei bem, não sei bem, não pensei sobre isso. Mas para além da Mas lata, concordo. sim, sim, concordo. Hum, Para além da lata, há outra coisa que é não deixar de dizer aquilo que queremos ou aquilo que achamos que devemos dizer. Em muitas profissões é difícil essa fronteira de, diplomaticamente, muitas vezes até para manter o próprio trabalho, porque quer dizer, é um bocado complicado. Nós, no cinema e em muitas outras áreas, nós somos escolhidos pelas nossas qualidades profissionais, etc, etc. Mas também há sempre, quer dizer, há sempre outras pessoas que também podem fazer o mesmo trabalho e, portanto, isto, calculo que em todas as profissões seja válido. É preciso alguma fineza em ser delicado, mesmo quando há situações de algum conflito, de apontar coisas que não chamamos tão bem, etc, etc. Mas ainda assim, eu conheço já há uns anos, né? E portanto é interessante tocar neste assunto que é a frontalidade de se dizerem as coisas que é preciso serem ditas no momento em que têm que ser ditas. Isto leva-me a pensar em situações laborais, leva-me a pensar em situações complicadas. O que é que tens a dizer sobre isto? Ah. Pois então, eu a frontalidade nunca perdi. O tipo Sei de de lata que Setúbal, estávamos talvez, a... não sei. Não sei. O tipo de lado, ou do meu lado sueco, não sei. O tipo de lata que estávamos a falar, que talvez tenha perdido um bocadinho, mas, ou talvez não, mas a frontalidade, com certeza que não. E nem consigo, faz parte de mim. Acho fundamental. Já me levou a situações um bocadinho complicadas, talvez, mas nunca me arrependi, porque acho que é sempre necessário dizer quer dizer, dizer o que estamos a pensar sobre uma situação em que nos devemos pronunciar, não é? Seja por uma questão, não sei, de segurança, de justiça, enfim, de salários, de condições de trabalho, do que for. Embora em cinema também tenhamos que aprender sempre a esperar e a praticar o silêncio, há alturas em que não nos devemos calar e devemos dizer o que pensamos. E normalmente eu acho que somos bem recebidos se estivermos a falar de uma Ser coisa corretos. assim, a ser corretos e eu poderei não ter sido uma vez ou outra, mas a ser corretos e a falar do que é preciso falar naquele momento. Porque acho que toda a gente compreende que Tu achas que muitas eu é acho, preciso fazer isso? eu acho que muito, eu acho que me ias perguntar, eu acho que muitas vezes as pessoas conseguem falar um bocadinho por trás sobre as coisas e não exatamente com a pessoa certa no momento certo. E em Portugal nós temos uma situação profissional muito complicada, em que nada nos protege, não é? Em que nada nos defende, portanto temos que ser nós a defender-nos a nós próprios, ao mesmo tempo, se calhar temos mais medo de fazer isso porque estamos sempre muito desapoiados, não é? Pelo Exato. Estado, enfim. É uma situação muito precária mesmo, não é? E agora estamos a ver isso perfeitamente com o que se passa, claro, no mundo inteiro, mas e há países que estão muito pior que o Portugal, mas também há outros, como França, por exemplo, que eu conheço bem, em que as pessoas têm outra segurança. Exatamente. Por exemplo, queres explicar às pessoas que não conhecem essa realidade, não é? Qual é a grande A diferença, por realidade exemplo? francesa. Em França, sim. É interessante falar disso, se quiser, gostava. Sim, também acho. Acho que agora então é fundamental mesmo. Eu, quando comecei a trabalhar lá,
ao fim de um ano, com as poucas rodagens que tinha feito, ficaste em pausa tu mesmo? Basta. Consegues ouvir bem? Alô? Sim. É. Ok. Acontece. Não vale a pena. É. Acontece de vez em quando. Aconteceu muito nas outras entrevistas também. Pois. Quando for assim, pronto, vamos abaixo e retomamos. Acho que é a única forma. É. Bom, entretanto, se calhar, enquanto as pessoas se vão juntando de novo, queria retomar o que estavas a dizer, que é bem interessante. Não percas o raciocínio. Não. Aproveita enquanto as pessoas se estão a juntar para lembrar que são muito bem-vindas a fazer perguntas, como sempre. Existe, para algumas pessoas, dependendo do tipo de device, tipo de aparelho que estão a usar, a possibilidade de fazerem perguntas na caixa de perguntas. Portanto, há aquela linha de comentários em baixo na aplicação do Instagram. Podem fazer as perguntas nos comentários, mas eu agradecia se que fizessem, se for possível, na caixa de perguntas, que é um quadradinho que tem um ponto de interrogação ao lado. Isso permite localizar as perguntas mais facilmente. Se, entretanto, virem também, agradeço esta ajuda, se virem pessoas a fazer perguntas na caixa na linha dos comentários, podem sempre ajudar as pessoas a encaminhá-las para a caixa de perguntas. Muito mais simples depois chegar lá e fazer as perguntas. Enquanto está o pessoal também aqui a chegar, aproveito para dizer que nós vamos continuar com estas entrevistas. E que as entrevistas anteriores estão quase todas, as gravações das entrevistas anteriores estão quase todas no YouTube da AIP, que é o canal que chama-se AIP Cine. Portanto, aí podem ver, e espero que possam ver também esta gravada dentro de dias. Bom, acho que já estabilizou aqui o número de pessoas. Ias contar assim a diferença de, digamos assim, de segurança em caso de trabalho e não ter trabalho entre Portugal e França. É um tema interessante. Sim, entretanto tinha aparecido aqui uma pergunta a perguntar se somos sindicalizados. Ok. Somos. Eu sou, sim. Somos os dois. Eu também sou. Sim. Podemos falar disso aqui um bocadinho, mas se calhar sim, era o primeiro fazer. Sim, não é? Sim, também acho. Eu comecei a trabalhar lá, não é? E ao fim de um ano já tinha o estatuto de intermitente de espetáculo, que na altura, se não me engano, eram precisas 507 horas, qualquer coisa assim, realizadas durante 10 meses, se não estou em erro, na altura era assim. Entretanto, foi mudando um bocadinho. Que é um estatuto que te dá um subsídio de desemprego, vamos dizer assim, enquanto tu não estás a trabalhar. E tens direito a esse subsídio durante 8 meses, pelo menos na altura era, e há uns anos atrás também, que são intercalados com as tuas rodagens, ou seja, se filmares, aqueles dias não recebes, a seguir continuas a receber. O que é que isto faz? Não só protege as pessoas, como incentiva muito a produção de curtas-metragens, por exemplo, sem apoios. A ideia é incentivar também a produção, porque as pessoas, quando estão paradas, como estão a receber e conseguem pagar as suas contas, podem dedicar-se. Podem oferecer o seu trabalho e podem dedicar-se a escrever projetos, não é? Podem dedicar-se a criar sem terem que estar preocupadas em pagar a renda. Portanto, isto não têm que estar a acumular rodagens umas atrás das outras só porque sim, ou não tem, não é? Portanto, e é uma coisa fundamental para a estabilidade da vida das pessoas, não é? Porque tu aqui ou trabalhas e ganhas e se calhar às vezes mesmo assim tens que esperar uns meses para receber o dinheiro, ou então não trabalhas e não ganhas. E portanto tens que estar sempre a trabalhar. E é um grande problema, como agora, por exemplo, não é? Em que está tudo parado e que algumas pessoas conseguem ter um pé de meia, outros não.
e torna-se um problema muito grande para as vidas de toda a gente, não é? E lá não só tens o estatuto de intermitente de espetáculo, como trabalhas sempre a contrato e é sempre declarado aquilo que tu trabalhas, nem que faças um dia como figurante, que eu na altura cheguei a fazer alguns para completar as minhas horas de intermitência, porque a figuração também conta. E aliás há uma dentro Explica isso das horas, desculpa. Sim, dentro do centro de emprego, os ACDIC, há um escritório em Paris, agora acho que até aumentou, portanto há um edifício em Paris só dedicado aos intermitentes de espetáculo, só às pessoas que trabalham nas artes, e dentro disso ainda há só um gabinete só para figuração. Portanto, que é uma boa forma às vezes de completar umas horas quando faltam, ou seja, tu tens que trabalhar um determinado número de horas num determinado número de meses, e que eu acho que na altura eram 507 em 10 meses, para teres acesso a esse estatuto. Ou seja, não é uma pessoa que trabalhou só 2 semanas num ano inteiro, não tem o estatuto. Tu tens que conseguir o teu estatuto, portanto tens que te esforçar para tal, não é? Tens que ter alguma sorte também, com certeza, de início, etc. Mas depois tens que te esforçar para tal, tens que trabalhar para isso. Mas a partir do momento em que o tens, e os franceses estão sempre a lutar para não o perderem, não é? Mas pelo menos quando o tens, já sabes que durante 8 meses podes ter mais ou menos trabalho que tens uma segurança. Para além disso, eu estava a dizer que tens sempre contrato, portanto, é sempre declarado. Tu não tens que. Quando eu vim para Portugal e eu vi recibos verdes, eu nem sabia o que eram recibos verdes, juro-te, na altura não sabia o que eram recibos verdes. E andava a bater mal porque não percebia como é que funcionava, não percebia. Eu procurava a minha profissão na lista de profissões do Estado, não existia em lado nenhum, não entendia como é que tinha que fazer para passar os recibos, etc. Em França, o que acontece é que nem que eu fizesse só um dia de trabalho, mesmo que fosse como figurante, no final do dia tinha uma folha e a produção declarava as minhas horas de trabalho aos ACDIC, a produção fazia os descontos, não é? A produtora, eu descontava também do meu salário e isso tudo vai para um bolo que é gerir. Tu só tens que ir lá tratar dos papéis, inscrever-te, etc. E depois, hoje em dia até online eu continuo a receber tudo o que diz. Hoje em dia também há algo privado que trata depois da tua reforma, que até é um organismo privado agora, e que está ligado às ACDIC. Mas, ou seja, é tudo organizado, não é? Tu não tens que pensar em nada. Tu vais trabalhar, no fim do dia recebes e os teus papéis chegam aos ACDIC através da produção. Não, ou tu também tens que enviar depois. Você, Júlia? Alô? Sim. Ok, acontece, não vale a pena. Acontece de vez em quando. Aconteceu muito nas outras entrevistas também. Pois. Quando for assim, pronto, vamos abaixo e retomamos. Acho que é a única forma. Bom, entretanto, se calhar, enquanto as pessoas se vão juntando de novo, queria retomar o que estavas a dizer, que é bem interessante. Não percas o raciocínio. Não. Aproveita enquanto as pessoas se estão a juntar para lembrar que são muito bem-vindas a fazer perguntas. Como sempre. Existe, para algumas pessoas, dependendo do tipo de device, tipo de aparelho que estão a usar, a possibilidade de fazerem perguntas na caixa de perguntas. Portanto, há aquela linha de comentários em baixo na aplicação do Instagram. Podem fazer as perguntas nos comentários, mas eu agradecia-se que fizessem, se for possível, na caixa de perguntas, que é um quadradinho que tem um ponto de interrogação ao lado. Isso permite localizar as perguntas mais facilmente. Se, entretanto, virem também, agradeço esta ajuda, se virem pessoas a fazer perguntas na caixa na linha dos comentários, podem sempre ajudar as pessoas a encaminhá-las para a caixa de perguntas. Muito mais simples depois chegar lá e fazer as perguntas. Enquanto está o pessoal também aqui a chegar, aproveito para dizer que nós vamos continuar com estas entrevistas.
e que as entrevistas anteriores estão quase todas, as gravações das entrevistas anteriores estão quase todas no YouTube da AIP, que é o canal chama-se AIP Cine. Portanto, aí podem ver, espero que possam ver também esta gravada dentro de dias. Bom, acho que já estabilizou aqui o número de pessoas. Ias contar assim a diferença de, digamos assim, de segurança em caso de trabalho e de não ter trabalho entre Portugal e França. É um tema interessante. Sim, entretanto tinha aparecido aqui uma pergunta, perguntar se somos sindicalizados. Ok. Somos. Eu sou, sim. Somos os dois. Eu também sou. Sim. Podemos falar disso aqui um bocadinho, mas quero sim, agora vale primeiro fazer. Sim, não é? Sim, também acho. Eu comecei a trabalhar lá, não é? E ao fim de um ano já tinha o estatuto de intermitente de espetáculo, que na altura, se não me engano, eram precisas 507 horas, qualquer coisa assim, realizadas durante 10 meses, se não estou em erro, na altura era assim. Entretanto, foi mudando um bocadinho. Que é um estatuto que te dá um subsídio de desemprego, vamos dizer assim, enquanto tu não estás a trabalhar. E tens direito a esse subsídio durante 8 meses, pelo menos na altura era, e há uns anos atrás também, que são intercalados com as tuas rodagens, ou seja, se filmares, aqueles dias não recebes, a seguir continuas a receber. O que é que isto faz? Não só protege as pessoas, como incentiva muito a produção de curtas-metragens, por exemplo, sem apoios. A ideia é incentivar também a produção, porque as pessoas, quando estão paradas, como estão a receber e conseguem pagar as suas contas, podem dedicar-se. Podem oferecer o seu trabalho e podem dedicar-se a escrever projetos, não é? Podem dedicar-se a criar sem terem que estar preocupadas em pagar a renda. Portanto, isto não têm que estar a acumular rodagens umas atrás das outras só porque sim, ou não tem, não é? Portanto, e é uma coisa fundamental para a estabilidade da vida das pessoas, não é? Porque tu aqui ou trabalhas e ganhas e se calhar às vezes mesmo assim tens que esperar uns meses para receber o dinheiro, ou então não trabalhas e não ganhas. E portanto tens que estar sempre a trabalhar. E é um grande problema, como agora, por exemplo, não é? Em que está tudo parado e que algumas pessoas conseguem ter um pé de meia, outros não. E torna-se um problema muito grande para as vidas de toda a gente, não é? E lá não só tens o estatuto de intermitente de espetáculo, como trabalhas sempre a contrato e é sempre declarado aquilo que tu trabalhas, nem que faças um dia como figurante, que eu na altura cheguei a fazer alguns para completar as minhas horas de intermitência, porque figuração também conta. E aliás há uma dentro isso das horas, desculpa. Sim, dentro do centro de emprego, os ACDIC, há um escritório, agora acho que até aumentou, portanto há um edifício em Paris só dedicado aos intermitentes de espetáculo, só às pessoas que trabalham nas artes, e dentro disso ainda há só um gabinete só para figuração. Portanto, que é uma boa forma às vezes de completar umas horas quando faltam, ou seja, tu tens que trabalhar um determinado número de horas num determinado número de meses, e que eu acho que na altura eram 507 em 10 meses, para teres acesso a esse estatuto. Ou seja, não é uma pessoa que trabalhou só 2 semanas num ano inteiro, não tem o estatuto. Tu tens que conseguir o teu estatuto, portanto tens que te esforçar para tal, não é? Tens que ter alguma sorte também, com certeza, de início, etc. Mas depois tens que te esforçar para tal, tens que trabalhar para isso. Mas a partir do momento em que o tens, e os franceses estão sempre a lutar para não o perderem, não é? Mas pelo menos quando o tens, já sabes que durante 8 meses podes ter mais ou menos trabalho que tens uma segurança.
para além disso, eu estava a dizer que tens sempre contrato, portanto, é sempre declarado. Tu não tens que. Quando eu vim para Portugal e eu vi recibos verdes, eu nem sabia o que eram recibos verdes, juro, na altura não sabia o que eram recibos verdes. E andava a bater mal porque não percebia como é que funcionava, não percebia. Eu procurava a minha profissão na lista de profissões do Estado, não existia em lado nenhum, não entendia como é que tinha que fazer para passar os recibos, etc. Em França, o que acontece é que nem que eu fizesse só um dia de trabalho, mesmo que fosse como figurante, no final do dia tinha uma folha e a produção declarava aquilo, as minhas horas de trabalho às ACDIC, a produção fazia os descontos, não é? A produtora, eu descontava também do meu salário e isso tudo vai para um bolo que é gerido. Tu só tens que ir lá tratar dos papéis, inscrever-te, etc. E depois, hoje em dia até online eu continuo a receber tudo o que diz. Hoje em dia também há algo privado que trata depois da tua reforma, que até é um organismo privado agora, e que está ligado às ACDIC. Mas, ou seja, é tudo organizado, não é? Tu não tens que pensar em nada. Tu vais trabalhar, no fim do dia recebes e os teus papéis chegam aos ACDIC através da produção. Não, ou tu também tens que enviar depois. Vamos fazer assim. Diz aqui, não tens som, não é para mim. Já ouves-me. Eu ouço bem, e tu ouves bem. Então vai estar tudo bem. Andará tudo bem. Enfim, isto interrompeu-se um bocadinho o que eu estava a dizer, mas eu às vezes assinava até o contrato a posteriori, porque as rodagens às vezes não se sabia muito bem quantos dias iam durar, não é? Alô? Alô? Sim. Estamos aqui. Ouves-me? Ok. Aqui um badagaio, mas já. Pois, pronto, portanto, mas havia sempre um contrato assinado das duas partes, escrito, etc., normal. Para além disso, também há um organismo que se chama Congé Spectáculo, para onde tu descontas para teres um subsídio de férias. E que tu recebes por volta do mês de março, tens que dizer, ou no mês de março é que preenches os papéis, já não me lembro, tens que dizer quando é que vais fazer as tuas férias, e recebes esse dinheiro de volta que tu, na verdade, tu guardaste, não é? Tu e a produtora, para depois teres um subsídio de férias. Portanto, isto é outro mundo, não é? É outro mundo completamente diferente. Convém dizer para quem nos está a ouvir e não faz a mínima ideia, nós no cinema, presumo que também há muitos programas de televisão, etc., muito trabalho de televisão, a regra é não trabalhamos sem contrato, não é isso, não é assim? É a tua experiência também, ou não? É. Eu sei que é. Portanto, por muito estranho que possa parecer a muitas pessoas que não sabem que sabem disto, claro, o que causa claramente algumas situações complicadas. Enfim. Nós já passámos por algumas. Já passamos. Todos, não é? Todos já passaram por algumas. Tu achas que algum dia isto pode mudar? Eu acho que sim. Eu acho que estamos a caminhar para lá. Acho que sim. E sei que, quer dizer, diretores de fotografia muitas vezes têm, não é? Tu já tiveste. Sim. Não, eu faço questão em ter contrato, mas só muito recentemente, nos últimos anos. Exato. Nunca me foi proposto um contrato, normalmente sou eu que insisto em ter o contrato. E claro, porque já passei por algumas que prefiro não ter passado, o primeiro ponto, e segundo também porque consigo fazer alguma pressão dada a minha função, né? Porque sei que noutras funções não há vontade de se fazer um contrato. Nem sei porquê, não vou inventar razões, mas não há muita vontade. De qualquer forma, estamos a falar aqui de contratos de prestação de serviços. O que eu estou a falar é de contratos... Outra coisa. É trabalhar por conta de outrem. Fala. É que trabalhar por conta de outrem, não é? Que na verdade é o que nós fazemos.
Eu acho que nós somos verdadeiros trabalhadores independentes quando somos fotógrafos, freelancers e à hora que nós quisermos, no local que nós quisermos, vamos tirar umas fotografias e tentamos vender a um jornal. Por exemplo, com filmagens, a mesma coisa. Não somos verdadeiros trabalhadores independentes quando trabalhamos para uma produtora com um horário de trabalho e com um local designado e que tens de estar lá, não é? E com um período determinado. Com um período determinado. 2 meses, 1 mês. Portanto, mas enfim, em Portugal não somos os únicos, não é? Trabalha-se muito a recibos verdes, inclusive é para o Estado. O problema não é o que se passa no cinema ou com as produtoras, é o que vem de cima. Claro. É a existência dos recibos verdes, é o facto das nossas profissões nem sequer estarem listadas na lista de profissões do Estado. Não existem. Não existem. Nós não existimos. Portanto, a partir daí, e isto leva-me se calhar até agora à questão aqui do sindicato. Eu não pertencia a nenhum sindicato em França. Nem sequer, na altura, nem pensava nisso, não é? Aqui acho importante e que é o SENA-STE que nós temos agora, não é? Acho importante porque são as pessoas que podem interceder por nós também junto do poder político. Não só, não é? Também temos direito a ter um advogado, por exemplo, para algum caso necessário, tu no outro dia falavas nisso e claro que é uma grande ajuda. E também como forma de nos juntarmos, mas isso por acaso aconteceu há pouco tempo, um bocadinho à parte do SENA, com a participação, mas à parte, através da APTA, mas principalmente para chegar lá acima, não é? Para chegar ao poder político, para chegar ao governo e aos partidos de oposição. Claro. Os sindicatos são interlocutores dos grupos parlamentares, não é? Ou seja, não pode ir sozinha com umas ideias. É isso que servem. Exatamente. Não é, se calhar, às vezes aquela ideia só que as pessoas têm tu és muito sindicalista porque estás sempre a reclamar, não sei o quê. Não é para estar sempre a fazer barulho em relação a coisas, não sei o quê, pequeninas na rodagem. Eu acho que não, o principal não é isso. O principal é ir falar com o governo, com os partidos da oposição para alertar para a nossa situação e conseguir mudar as regras do jogo lá de cima. E um dia, se calhar, vai aparecer diretor de fotografia, primeiro assistente de câmara, segundo assistente de câmara, na lista das profissões, por exemplo. Já era um bom começo. Que já era qualquer coisa. Já não era, nós já existíamos, já era qualquer coisa, não é? Ou seja, assim, em suma, tu aconselhas a que as pessoas se sindicalizem. Sem dúvida, e tu também. Achas que faz sentido? Sim, claro. Achas que faz sentido? Acho que faz todo sentido. Agora, finalmente, surgiu, portanto, a APTA, não é? Por isso é que eu digo que eu acho que estamos no muito bom caminho, não é? Há uns anos atrás não se falava nisto e eu estava sempre a falar do Estatuto Intermitente e não sei o quê, não havia ninguém a falar e quer dizer, ninguém se juntava, cada um fazia as suas regras, as equipas de imagem, maquinaria e eletricidade, historicamente, acho que foram das primeiras, não é, a criar tabelas e tal, a tentar alguma normalização dentro das coisas ou alguma... Mas não... desculpa, perdi-me. Fiquei a olhar para os comentários. Isto é terrível, não podes. Não posso. Não, é falta de água. Não, ias dizer. Não, que na nossa área, tradicionalmente, as equipas de eletricidade e maquinaria eram mais organizadas para fazerem valer os seus direitos, não é? Finalmente, não é? Mas eram grupos organizados. Finalmente, as outras áreas, os outros setores, juntaram-se também, fizeram também tabelas, etc. E surgiu a APTA que agrega tudo. Alô? Já estamos outra vez. Pois é, agora já te ouço. Sim. Deve ser Esperemos ainda, não vamos estou na cidade. Senão posso ir para a varanda.
Pois nota, estás a dizer, com um pôr do sol fantástico. Não. Isso é o quê? O que é esse fundo? Não sei, é o que havia aqui Não é a Rábida. Não, é o que havia aqui para além de uma parede branca. A opção era parede branca ou aqui. Passei Mas em suma, deixa-me só... Sim, porque tem aqui muitas perguntas, já há pessoas a fazer perguntas, okay. Passemos um bocadinho deste tema, okay. Mas se queria só assim, fazer assim um resumo contigo, o que, aliás foi um dos comentários que eu vi agora aqui escrito, que é, concordas que a desunião é o que nos trama enquanto grupo profissional, assim no geral, né? No cinema, nas artes em geral, de alguma forma. Eu não sei se haverá assim tanta união nos outros grupos profissionais, ou não sei, não sei. Talvez não precisem de tanto, porque já está mais organizado, alguns deles. Pois, claro. Porque já existem em relação ao Estado, porque já têm contratos de trabalho, não sei. Porque as suas profissões existem, não é? Por exemplo, a dizer, unidade mínima. Mas que nós precisamos de união, isso de certeza absoluta. E essa união acho que agora está a surgir com força. Não achas? Bom, sabes o que eu acho? Eu vou dizer assim muito rapidamente. Nós passamos por uma crise há bem pouco tempo. A crise aquela 2008, 2009, por ali fora. 2012 foi um ano zero, eu lembro-me, praticamente. Sim, exatamente. E agora tem todo o ar, vamos passar por uma outra, mas ainda com uma crise sanitária, etc, etc. E da experiência da anterior, o que verificamos é que as pessoas, quando estão mal, têm muita vontade de mudar as coisas, mas quando as coisas começam a ficar tão bem, que é o momento de reorganizar, já se esquecem outra vez, e portanto andamos sempre nesta coisa. E é o que eu estou a ver, infelizmente, assim, alguma pena de não se ter organizado melhor as coisas, no momento em que já houve assim, alguma esperança. Para agora nós estamos a passar novamente pelo mesmo, que é termos colegas que estão completamente à rasca, não têm trabalho, não têm segurança nenhuma, por todas as razões que a gente sabe, a questão da segurança social também é outra questão que nós estamos a abordar, mas também é permanente, e por aí fora. Felizmente existe um espírito de grupo que já foi treinado também, inclusive, na crise anterior. Estou-me a lembrar de uma coisa, de uma organização, por exemplo, entre os profissionais do audiovisual, que foi criada agora, nestas últimas semanas, que se chama União Audiovisual, deve estar a par disto, não é? Sim, isso na verdade é para ajudar colegas que estão em dificuldades, não é? Exato. O que se vê realmente há um de ajuda que é necessário e é muito interessante que ele exista, mas a verdade é que do ponto de vista estrutural não foram calculadas algumas mudanças que poderiam ter sido feitas depois da última crise e que agora vamos levar com isto outra vez e há vontade de mudar e vamos ver se vai mudar depois quando se passa a crise. Andamos sempre nisto, são anos e anos. É verdade. Eu trabalho há 30 anos e estou sempre, parece que estou sempre aqui a patinar nesta conversa, tenho pena. E bom, claro que individualmente tentamos fazer o que nos é possível. Eu e tu, no nosso caso, somos sindicalizados, como outros colegas também são e têm. Há outros que têm digamos assim, esse preconceito em relação à palavra sindicato também, que há tanta coisa em jogo nestas questões, não é? Depois também, não é? Eu e tu também pertencemos a associações, que também há colegas que pertencem, outros que não acreditam nessa coisa. Enfim, há tanta coisa para fazer. Eu mudar assim, se não chegar aqui no chão. Sim. Não, e esta crise vai durar tanto tempo e vai-se repercutir. Vamos ter muito tempo para falar disto. Por tanto tempo, tantos meses e anos, talvez. Sim, que acho que muita gente vai podemos desistir. Voltar. Pois vai, porque muita gente vai desistir destas profissões. É incomportável e é que vai durar mesmo muito tempo, porque não é só os meses do Covid, é tudo o que vem a seguir também, não é? Mas vamos mudar de assunto, porque podemos voltar a falar disto daqui a 6 meses. Sim, vamos continuar nestes lados. Olha, se calhar assim, para dar assim um nó um
bocadinho deste assunto que estamos a falar e da forma como devíamos parar este assunto também. Falar da tua experiência noutro país e como é que as coisas funcionam de uma maneira diferente, etc. Ia-te perguntar, mas com outro sabor, qual é a diferença que tu encontras na forma de trabalhar entre as equipas ou os filmes filmados em Portugal e os filmados noutros países, nomeadamente assim, dos países que tens experiência de filmar? Sentes assim uma diferença? Diferença das equipas, diferença na metodologia de trabalho, no espírito de trabalho? Sentes alguma, assim, alguma característica nacional de filmar ou o contrário? Não. Se calhar em França posso ter sentido que as pessoas se queixavam um bocadinho menos porque lá tinham mais condições. Se calhar em Moçambique. Não, nós somos os mongões. Somos. Mas temos de ser também, não é? Isso é um bocadinho. Claro. Se calhar em Moçambique há uma descontração um bocadinho diferente, mas eu tive equipas muito sérias, aliás, tive pessoas na equipa quando filmei lá, porque outras vezes que filmei foi sozinha, só com o realizador, etc. Mas as pessoas que eu tive na minha equipa no RUT eram super sérias e profissionais. Mas se calhar o próprio sítio, não sei, leva-te assim um bocadinho, uma coisa um bocadinho mais, um ritmo um bocadinho diferente, talvez. No Brasil, quando filmei em Fortaleza, era um filme com muito familiar, com amigos, com... Estou a ver aqui que na Bélgica são muito lentos. Não sei, acho que não. Acho que no geral, é muito semelhante trabalhar em cinema. Não sei nos vários países onde eu já trabalhei e suponho que um bocadinho por todo o lado. Não sei. Tu és mais uma pessoa mais certa para responder a isso até do que eu, mas noutra entrevista, não sei. Mas queria estou a ouvir a ti, não é? Sim, Claro. sim, mas não. Toca-me a perguntar. Eu acho que Não, tens tido uma experiência também em África Grande, por exemplo, não é? Em vários países. mas lá está. Muitas vezes em documentários e com equipas pequenas e equipas que vão daqui também, não é? Epá, já me perdi. Onde é que nós estávamos? Eu também, mas a diferença de trabalhar noutros países e em Portugal. Exato. Estava aqui a pensar que se calhar depende muito, não é? Também, sei lá, nos Estados Unidos e no Brasil, muitas vezes as equipas são maiores e o trabalho é mais dividido, e em Portugal às vezes acumulamos algumas funções. Sim. Noutros países será o contrário. Não sei. Acho que no fundo, quem trabalha em cinema em Portugal pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, porque já está habituado a ter que safar tudo com orçamentos às vezes muito pequenos e não sei o quê. Portanto, a ser criativo, não é? Sim. A ser criativo e a desenrascar algumas coisas e a trabalhar muitas horas, etc. E acho que isto é um bocadinho geral para o mundo inteiro no sentido técnico, pelo menos, não é? Que é sempre semelhante. Sim. Olha, mas de qualquer maneira fala-nos um bocadinho, porque acho que as pessoas têm alguma curiosidade. A tua experiência africana assim no geral, porque assim, eu e tu já passamos uma experiência muito, muito interessante em África, mas depois disso voltaste lá várias vezes, no Tabu, e depois disso voltaste lá algumas vezes, não é? Outros territórios. E eu imagino, não sei, que filmar em África tem características, assim em geral, muito particulares, não é? Aí, essa inventividade que estás a falar, se calhar é ainda maior. À prova. Contigo, sim, não é que eu lembro-me de, no Tabu, andarmos a fazer balizas de bambu para pendurar projetores. Exato, isso eu lembro. por exemplo. Fisicamente é sempre um desafio também, não é? Porque tens as estradas, as deslocações são difíceis. Eu no Tabu, por exemplo, lembro-me de chegar cansada ao platô, só para lá chegar, não é? Por causa dos buracos, etc. O pó,
calor. Depois, em termos de fotografia, é uma coisa muito diferente, não é? Porque aqui tens o sol faz O mais arco do sol é isto, diferente. não é? Uhum. E lá é um bocadinho mais assim. Ou seja, vai Portanto, mais. Sol muito rapidamente e fica mais tempo lá no alto, não é? Não anda e tão baixinho. e depois desce mais abruptamente, não é? Portanto, quer dizer que Magic Hour, por exemplo, é reduzida em relação a cá. As horas, não é? É diferente a luz. Uhum. Mas não sei bem se era isso, não era bem isso que me estavas a perguntar. É tudo. A África Acontecem tem-me livre. Acontecem aventuras um pouco estranhas. Por exemplo, quando fui filmar para a Ilha do Príncipe, não sabia, mas quando cheguei tinha um ladrão debaixo da cama. Mas isto se calhar podia acontecer noutro sítio. Há quem queira e não consiga. Exato. Estão aí as fotografias. Pensei que não tinhas tido tempo. Isso é no Tabu. Fantástico. Agora, estou a ver que isto. Estou a ver. Muito bem. Difícil. Não, inventividade, não é? Essa coisa. A minha lead era para falarmos um pouco da inventividade, eventualmente. O que é que somos forçados nas nossas profissões, sobretudo quando não há muitos meios, em que vamos inventar soluções que provavelmente se tivéssemos meios, isto é um desafio que faço para falarmos aqui um bocadinho. Muitas vezes, se tivéssemos os meios todos que imaginamos que são os corretos ou aqueles indispensáveis para fazer determinada coisa ou para cumprir determinado conceito num filme, às vezes não os temos, não é? Não. E isso acaba por nos levar a outros caminhos e talvez a outras ideias, etc, etc. Achas estas circunstâncias achas que elas são interessantes ou achas que elas acabam por desembocar num território interessante ou achas que são só o pain in the ass? Eu acho que no geral acabam por ser interessantes. Às vezes são cansativas. E às vezes podes entrar no território um bocadinho da desilusão daquilo que gostarias de ter feito e que não conseguiste. Mas no geral, eu acho que são interessantes porque traz sempre a criatividade ao de cima, não é? E é um bocadinho o que acontece no cinema português, sei lá, os realizadores têm que fazer isso também, não é? Porque normalmente têm. E a arte, enfim, toda a gente, se calhar, nos departamentos mais criativos, pelo menos, tem que inventar um bocado com o pouco que tem. Portanto, acho que no geral pode ser, não sendo uma coisa boa, ou nem sempre sendo uma coisa boa, pode trazer boas soluções e mais criativas. Eu estava aqui a pensar que isso não acontece só em África, não é? Eu muitas vezes faço projetos mais pequenos em que faço tudo sozinha, por exemplo, como no Olho Zoomórfico. Não tinha nem assistente, nem eletricista, e tinha poucos meios e tinha umas quantas gelatinas minhas e pronto, e o que se vê no filme e na instalação é um filme para uma instalação de arte. Fui eu que fiz e tive que me desenrascar como podia, não é? Isso às vezes, isso trouxe-me, na altura, trouxe-me um grande prazer. Algumas coisas resultaram melhor que outras, mas era preciso tempo. E ali era um filme com uma equipa tão pequena que havia tempo, não é? E muitas vezes os filmes com os artistas eu sinto isso, que os filmes de arte que há mais tempo, que não há aquela imposição do ritmo de rodagem como noutros projetos, porque eles próprios têm um processo criativo diferente daquela rodagem clássica, não é? Pelo menos até agora eu senti isso. Portanto, tu também podes ter esse tempo. E sabendo que a equipa é minha. Não, eu ia perguntar, tu preferes tempo ou meio? Pergunta encostada à parede, não é?
Como assistente de câmara, Agora vais ter- meios. Depende. Como Ok, assistente. tá bom. E Ok, às como vezes, diretora de às fotografia. vezes, não, às vezes algum tempo para, enfim, se for mas hoje em dia cada vez menos, não é? Não tens ensaios, não tens, portanto, como não tens, e já sabes que não tens, ainda mais em publicidade, que eu tenho trabalhado mais em publicidade como assistente nos últimos tempos, hum, sem dúvida tens que ter os meios para corresponderes a esse. Olha, isso é interessante, porque, quer dizer, tu estás neste momento, e há bastante tempo, sempre dividida entre fazer trabalhos na função de diretor de fotografia, fazer trabalhos na função de assistente de câmara. Portanto, são duas funções diferentes, com tarefas diferentes e com um mindset, uma maneira de pensar completamente diferente. E sabemos que só é possível fazer as duas coisas se tirares a ficha que não estás a desempenhar e meteres a outra. E, portanto, isso é completamente obrigatório. Está a voltar, ok. Ok. Estava a dizer, portanto, nessa tua passagem de uma função à outra, ora agora és a diretora de fotografia, ora agora é a Lisa, assistente de câmara. Faz lembrar havia uma rábula no tempo do Marcelo Caetano, que era, não sei quê, não sei quantas supera, não sei quantas. Claro que tens que mudar o chip, já sei, de perguntar isso, porque já sei que tens mesmo que mudar o chip e não há outra. Mas, por exemplo, falemos de coisas muito concretas. Cada vez mais, sobretudo com o advento da tecnologia digital, mudaram-se algumas formas de trabalhar. E mudou-se muito a metodologia em algumas coisas. E uma delas, por exemplo, é a questão dos ensaios. Porque, claramente, quando filmávamos em película, ensaiava-se bastante, porcaríssimo, etc. E havia uma espécie de o momento de filmar era um momento religioso, toda a gente estava com muita atenção ao que se fazia e filmava-se pouco, ensaiava-se muito e filmava-se menos. E hoje, cada vez mais se filma muito e cada vez menos se ensaia e muitas vezes nem sequer se ensaia, não é? E eu gostaria de ouvir a Lisa, assistente, a falar dessa questão de não haver ensaios e da Lisa, diretora de fotografia, a falar da questão de não haver ensaio. As duas Lisas acham mal não haver ensaios. Claro, em ficção, etc. Eu estava Mas aqui a pensar explica para quem não sabe. Não é? Sim, eu mudo tanto o chip que cometo, que faço as mesmas coisas como operadora e como diretora de fotografia que me irritam enquanto assistente que os operadores façam. Sei lá, já me aconteceu não trancar a câmara, coisas assim do género. Estás a ver aquelas coisas que dizem assim, como é que estes gajos não... E quando estás no papel inverso, quando estás no outro papel acabas por fazer um bocadinho as mesmas coisas, não é? A vida não é fácil. Exato. E não sei, percebes muito bem as dificuldades do outro. E isso é giro também. E eu acho que isso depois me ajuda enquanto assistente. Acho que sempre ajudou, porque eu sempre operei desde o início em paralelo com a minha carreira como assistente em cinema. Mas cada vez mais, quanto mais trabalhos faço como diretora de fotografia, mais me ajuda a perceber o que é que o diretor de fotografia precisa naquele momento, claro. Como assistente, não é? Mesmo que seja só estar calada. Não é? E o contrário, vezes... e muitas vezes, por exemplo, é claro, muitos diretores de fotografia foram assistentes também e em algum momento da sua carreira esqueceram essa parte, não é? E há outros que ficam sempre ali com uma coisa qualquer, devem ser uns chatos, eu não sei porque eu não trabalho com eles, não é? Chatos, picuinhas com coisas de não sei, que é o método que eles tinham quando eram assistentes. Tu tens isso também? Como é que tu lidas com isso? Não. Eu pergunto melhor.
amanhã trabalhar como diretor de fotografia com outra assistente ou outro assistente, não é? Com certeza há de ter outra maneira de trabalhar, porque não é a Lisa, não é? Pois. Faz-te impressão? Faz, às vezes. Outras Engraçado, não é? vezes estou tão ocupada com o resto que não. Hum, Mas com certeza que vai haver uma ou duas coisas que eu vou dizer. Da metodologia pessoal, porque aí não tem, não é esse, não, mas do trabalho comigo. Se calhar há qualquer coisa que eu vou dizer que se preferia assim, ou não sei, acho os meus assistentes talvez tenham alguma coisa a dizer. Eu neste momento já nem vejo comentários, não aparecem. Portanto, eu não sei quem está aí, estou só a falar Fala à contigo. vontade. Fala à vontade. Ótimo, melhor ainda. Mas sim, com certeza, não é? Porque a minha experiência como primeira assistente tem 15 anos, portanto, pá, de certeza que há coisas que. Mas por outro lado, também fico muito ocupada com o resto, não é? Portanto, Claro. e acho que os meus Ainda bem. assistentes me ajudam imenso quando estou a fazer. Sim. Não, eu pergunto porque é claro que quem desempenhou uma função de assistente e quando vai fazer uma função que já não é assistente e tem os seus assistentes, essa dinâmica de ter aprendido uma coisa e de estar num outro papel, as pessoas percebem. Eu estava a pensar no contrário, que normalmente não se fala, Sim, que é exatamente o inverso, que é reconhecer que quando mudas o assistente, se é o Joaquim, se é o Manel, se é não sei o quê, isso faz uma relação diferente, com duas pessoas diferentes, claro. mas que isso também é recíproco e portanto, tem dois lados, não é? E isso faz também as nossas preferências quando convidamos alguém, etc. Tu ouves os teus assistentes. Claro. Ou seja, tentas fazer aquilo que os assistentes gostam que façam contigo, quando és assistente. Claro que sim. Claro que sim. E era o que eu fazer estava a dizer, acho que me ajudaram Sim. muito. Não sei, estava a pensar aqui no turno da noite e no RUT. Gosto muito quando me dão sugestões, e eu faço muito isso com os diretores de fotografia. Gosto de partilhar ideias ou de tentar, de alguma forma, se me ocorre De uma participar. coisa. Sim, porque acho, quer dizer, o cinema é sempre um trabalho de equipa e de colaboração, não é? Portanto, acho que deves sempre dizer se achas que podes ajudar de alguma forma ou acrescentar alguma coisa, dar alguma sugestão e a outra pessoa aproveita ou não, conforme o que na altura lhe der mais jeito, ou lhe for possível, ou etc. Ou achar bem ou não. Mas eu gosto de sempre partilhar ideias com os diretores de fotografia e também gosto muito que os meus assistentes façam isso comigo. Acho ótimo. Pois. E os eletricistas e os maquinistas? Claro. Muito bem. Olha, eu tinha aqui umas fotografias fantásticas para ir assim atirando, a ilustrar a nossa conversa, a gente falar sobre elas. Se isto for abaixo outra vez, se calhar muda aqui o sistema e talvez dê para fazer isso, porque já percebi que não posso. Que isto encrava quando cada vez meto as fotografias. Vou tentar só, quando formos abaixo, mudar isso. Mas se calhar fazia-te assim uma pergunta, é uma coisa que já fiz noutras entrevistas e te perguntava agora para mudar o ritmo aqui à nossa conversa, que era que me falasses de algumas funções que eu estou tirando, assim uns comentários pequenos sobre algumas questões, ok? Vou começar, por exemplo, queria que falasses assim, o que é que te vem à cabeça, que considerações é que fazes e sobretudo na forma de trabalhar com essas pessoas, com essas opções, né? O que é que te ocorre a dizer? E começava por colorista, ou seja, é tatuador, colorista. O que é que tu podes dizer sobre a tua relação com essa? Adoro, porque eu adoro a correção de cor, adoro o grading.
o colorista é um pequeno mago que consegue fazer aquilo que eu gostaria de fazer melhor em casa quando saquei o Da Vinci e tentei aprender um pouco por mim própria, depois fiz assim uma formaçãozinha e tal, mas como não me dedico a isso, não é? Diariamente acabo por conseguir dar um jeito em algumas imagens, mas não consigo dominá-lo. E ali é um lugar de magia depois do esforço da rodagem, em que também acontece magia, mas tu tens que conseguir produzir as coisas. E, portanto, na correção de cor é onde tu consegues ver realmente bem o teu trabalho e consegues mudar algumas coisas e dar ali uns toques mágicos, não é? Portanto, gosto muito dos coloristas. Todos. Ok. Muito bem. Vibras com o trabalho quando estás a trabalhar com eles? Como é que sucede o trabalho? Conta um bocadinho o método desejável, para sempre assim, não é? De trabalhar com um colorista. Quer dizer, eu De acho forma é que tu gostas. Quer dizer, por exemplo, se trabalhas a chegar antes da rodagem. até agora não, mas eu também ainda não tive assim tantas oportunidades de trabalhar com coloristas. Quer dizer, trabalhei com o Marco e com a Andréia e com a Rita Lamas, mas em poucos projetos ainda, não é? Portanto, até agora não. Nunca fiz LUTs prévias, não gostava de experimentar. Mas até agora o método tem sido começar por uma correção de cor, um look primário, não é? E trabalhar a partir daí e partilhar sempre a sensação que tu queres naquela cena ou a sensação que tu tinhas, porque eu fiz alguns documentários e adoro fazer documentários e depois na correção de cor os documentários é um bocadinho diferente, porque não é da luz que tu construíste e que tu, não é que tu querias chegar a um determinado objetivo, muitas vezes é o que tu tinhas na altura e que tu conseguiste fazer ali com duas mãos, ou com as mãos de alguém ao lado, se calhar com um refletor e pronto. Portanto, se calhar em documentário a correção de cor vai ser também para te ajudar a corrigir algumas coisas, penso, e a equilibrar, e se calhar em ficção vai ser um bocadinho mais criativo e vai-te trazer mais possibilidades dentro daquilo que tu tinhas tido. Mas eu gosto muito de ouvir o feedback dos coloristas, mas eu sou muito preocupada com os pormenores em tudo, na rodagem também, portanto se calhar sou chata e vou dizer assim, não, mas porque aquilo ali, será que dá para não sei o quê? Mas sim, não sei, trabalhar antes por enquanto não, mas espero que na próxima oportunidade